Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos abordar o tema remessa necessária. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos então tratar do tema remessa necessária, claro, de acordo com o novo Código de Processo Civil. Vamos lá. Aqui nós temos um conceito extraído da obra de Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Eu vou mostrar para vocês a capa do livro. É essa obra aqui, tá? Marcos Vinícius Gonçalves, novo curso de Direito Processual Civil, né? Novo curso, nona edição, editora Saraiva. Veja o que ele diz na página 267, a respeito da remessa necessária. Trata-se de fenômeno processual que não pertence ao direito recursal, porque não é recurso, né? Embora possa ter alguma semelhança, realmente a gente já vê que tem algumas semelhanças, né, com os recursos. Era antigamente denominado recurso de ofício ou ex officio. Vocês vão ver, inclusive, logo mais eu vou mostrar alguns enunciados de súmula para vocês e vocês vão ver menção a essa expressão, recurso de ofício ou ex officio em latim, né? Designação infeliz, que trazia a falsa impressão de que o juiz podia, preenchidos os requisitos, recorrer de suas próprias decisões. E realmente é um contrassenso, né? Você pensar que o juiz vai proferir uma sentença e ele próprio vai recorrer da sua própria sentença. Isso não faz sentido, né? Isso, na verdade, a gente meio que herdou do direito lusitano, né? Isso já vem de tempos, mas na atualidade ninguém nega que não é adequado o termo recurso de ofício. É melhor realmente usar a nomenclatura adotada pelo novo código de remessa necessária, conforme a gente vai ver o artigo 496. Mas antes disso, vamos ver o que diz Eupídio Donizete. Mais uma vez eu vou mostrar a capa para vocês, é essa obra aqui. Eupídio Donizete, curso didático de Direito Processual Civil, editora Atlas, né? Essa é a 22ª edição. Claro, sempre de acordo com o novo código. Então, na página 638, olha o que diz o Eupídio Donizete a respeito da remessa necessária. Trata-se de reexame necessário ou remessa necessária, que não deve ser considerado recurso. Então, veja que mais uma vez é destacado que não se trata de um recurso, né? Seja por lhe faltar tipicidade, e aí a menção à regra do artigo 994, né? Deixa eu ver se eu não estou equivocado. Muita coisa aberta aqui, mas vamos lá. A gente vai já ver o 496, mas se não me falha a memória, o 994, ele enumera quais são os recursos cabíveis no processo civil. Então está aqui, apelação, agravo interno, etc. Não tem remessa necessária. Por quê? Porque não é recurso, né? Deixa eu colocar logo lá no 496, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Vamos voltar então para o nosso roteiro. Então por isso que ele diz, seja por lhe faltar tipicidade, porque o código não prevê a remessa necessária como recurso, né? Seja por não deter diversos dos requisitos básicos exigidos para a caracterização dos recursos, tais como necessidade de fundamentação. Remessa necessária não tem fundamentação, porque a gente vai ver pela redação do 496, a remessa necessária ela acontece quando for vencida a fazenda pública. Então, sempre que for vencida a fazenda pública, vai haver remessa necessária? Não. Às vezes não, nós vamos ver as exceções. Mas normalmente o que ocorre? Sendo vencida a fazenda pública, assim entendida a União, os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal, suas autarquias, suas fundações, né, administração direta e indireta, sendo a decisão desfavorável à fazenda pública, ainda que a fazenda pública não interponha recurso, né, que seria o recurso de apelação, ainda que ela não recorra, os autos serão remetidos ao tribunal para o reexame necessário. É por isso que se fala em remessa necessária. Então, o interesse, o que mais que não tem na remessa necessária que os recursos, né, têm? Né? Necessidade de fundamentação, o interesse em recorrer, a tempestividade, o preparo, entre outros. Então, realmente não se trata de um recurso, né? Essa parte final aqui, eu acho que é muito feliz essa colocação aqui do Eupídio Donizete. Por esse motivo, entende-se que a remessa necessária tem natureza de... E esse destaque é da própria obra, não fui eu, na obra está destacado assim. Olha o que é a remessa necessária. Condição de eficácia da sentença. Perfeito. É isso. É uma condição de eficácia de determinadas sentenças, que só poderão ser objeto de execução se forem confirmadas pelo tribunal.
né? Então, não se relacionando, portanto, com os recursos previstos na legislação processual, né? Então, vistos esses dois bons conceitos de remessa necessária, vamos em frente, vamos ver agora o que diz o Código de Processo Civil no artigo 496. Ia ficar muito grande para colocar aqui no Prezi, então é melhor nós visualizarmos aqui no Word. Então vejamos o que diz o caput do 496 do Código de Processo Civil. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou seja, vai ser encaminhada ao tribunal havendo ou não havendo recurso, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença. Então vejam, quais são as situações? No fim das contas, vocês vão ver que sempre são hipóteses em que a Fazenda Pública é vencida. No fim das contas é isso, mas vamos lá. Proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. 2. Então vejam, proferida contra. Porque se for favorável, a parte que recorra, porque não vai haver remessa necessária, né? Nesse aspecto aqui, já vi autores como Cássio Scarpinella Bueno, inclusive na vigência do Código Revogado, dizerem que isso aqui, na verdade, é inconstitucional, né? Porque violaria o princípio da isonomia, da igualdade. Por que a Fazenda Pública teria essa regalia? Alguns autores pensam que não se justifica. Aí muitos vão argumentar de que o que justificaria isso seria a supremacia do interesse público e por isso se justificaria, porque... Mas muitas vezes se confunde a supremacia do interesse público com o interesse da própria administração, que são coisas bem diferentes, né? Mas enfim, isso descambaria para o direito administrativo. O fato é que os tribunais e o próprio Código mantêm e está valendo aí a remessa necessária, não obstante, haja opinião no sentido de que isso seria inconstitucional. O Supremo, que eu saiba, nunca se pronunciou a respeito desse tema, né? Que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Ou seja, quem é o exequente na execução fiscal? A Fazenda Pública. Ora, se foi julgado procedente é porque foi contra a Fazenda. Então perceba que no final das contas são sempre decisões contrárias ao interesse da Fazenda Pública, tá? E aí segue o 496. Parágrafo 1º. Nos casos previstos nesse artigo, não interposta a apelação, porque se houver apelação, a apelação vai ser julgada, né? E a gente vai ver alguns enunciados de súmulas interessantes a respeito disso. No prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal. Então, mesmo se houver apelação, ok, vai remeter os autos por conta da apelação. Se não houver, ainda assim haverá remessa, por isso que ela é necessária, né? O juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal e, se não fizer, eu nunca tive notícia de um juiz deixar de fazer isso, mas vamos imaginar que ele não faça, né? Aí o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Ou seja, ele vai pegar o processo da primeira instância e vai trazer para o tribunal. Nunca vi isso ocorrer na prática. E acho pouco provável que o presidente do tribunal tome conhecimento de que o juiz não remeteu uma decisão. Então, certamente alguma das partes aqui deveria avisar o presidente, olha só, não houve a remessa necessária. Acho que se ele for provocado, muito bem. Aí ele vai avocar. Se não for, vai ser bem difícil ele descobrir que um processo não foi remetido ao tribunal, né? Muito embora devesse aqui por força do 496. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos referidos no parágrafo 1º, o tribunal julgará a remessa necessária. Não, aí vem o que geralmente é questão de concurso OAB. As situações em que não vai haver remessa necessária. Então diz o parágrafo 3º. Não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido e inferior. Deixa eu ver que tem enunciado de súmula que diz que se a sentença é ilíquida, vai remeter. Mas se ela for líquida e o valor... Essas são as causas consideradas de pequeno valor, né? Quais são elas? E é chato isso, mas vocês vão ver daqui a pouco que tem questões de concurso exigindo que vocês decorem esses valores aqui. O que eu acho um absurdo, mas é o que vocês vão se deparar caso queiram fazer concurso público. Então diz o inciso 1. 1.000 salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. 500 salários mínimos para os estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios, que constituem capitais dos estados. 100 salários mínimos para todos os demais municípios, né, que não sejam capitais, e respectivas autarquias e fundações de direito público. Outras hipóteses em que também não haverá remessa necessária. Agora, não por conta do valor da causa ser tido de menor valor, né, de valor pequeno, mas por uma questão de força vinculante dos precedentes. Olha o que diz o parágrafo 4º. Também não se aplica o disposto nesse artigo quando a sentença estiver fundada em 1. Súmula de Tribunal Superior. Então veja a força vinculante dos precedentes, né?
2. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos de recursos repetitivos. Vejam, nessas situações do parágrafo 3º e 4º, nada impede que a Fazenda Pública recorra. Nada impede. Agora, se ela não recorrer, não haverá remessa necessária, tá? 3. Entendimento firmado incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Porque em todas essas hipóteses, o que acontece? Para que vai remeter para o tribunal se o tribunal vai ter que chegar à mesma conclusão? Que já chegou ao Tribunal Superior, que já chegou ao Supremo, que já foi firmada numa decisão paradigma aqui em julgamento de recursos repetitivos, por exemplo. E 4. Entendimento coincidente com orientação vinculante, firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação ou parecer ou súmula administrativa. A gente vai já ver o enunciado do Fórum Permanente de Processuais Civis que fala a respeito da publicidade, porque aqui está uma questão de preclusão lógica, né? Se a própria administração já tem um entendimento que coincide com o entendimento da sentença, então não faz sentido, né? Para que remessa necessária se a decisão está de acordo com o entendimento da própria administração, né? Então voltemos ao nosso roteiro. Vimos o que diz o Código de Processo Civil. Agora vamos ver alguns enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. A começar pelo enunciado 164. Olha o que ele diz. A sentença arbitral contra a Fazenda Pública não está sujeita à remessa necessária. Claro, porque na arbitragem não tem recurso, né? Então, por que a parte nem teria a possibilidade de recorrer? Então, se fosse admitir a remessa necessária, ia até sempre. Porque ela nunca poderá recorrer. Então, isso aqui realmente não faria sentido pensar na remessa necessária na arbitragem. Tá? Por uma série de motivos, eu destaquei alguns. 311. A regra sobre a remessa necessária é aquela vigente ao tempo da publicação em cartório ou disponibilização nos autos eletrônicos da sentença, ou ainda, quando a prolação da sentença em audiência, de modo que a limitação de seu cabimento no CPC, né, no Código de Processo Civil, não prejudica as remessas determinadas no regime do 475, do Código Revogado. Aqui é questão de aplicação da lei no tempo, né? Tempus regi actum. Então tem que ver o tempo da publicação para ver se vai aplicar o Código Revogado ou se vai aplicar o novo Código, né? Uma questão elementar de aplicação da lei no tempo, né? 312. O inciso 4 do parágrafo 4º do 496, né, hipótese em que não vai haver remessa necessária por conta do entendimento da própria administração, né, aplica-se ao procedimento do mandado de segurança. Né? Perfeito, não teria por que ser diferente, né? 432, outro enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Perceba, isso aqui não é jurisprudência, gente, isso não são precedentes, mas são entendimentos firmados em encontros que são realizados, nos quais participam estudiosos do direito processual civil, advogados, magistrados, enfim, membros do Ministério Público, estudiosos do processo civil participam desses encontros e chegam a esses entendimentos. Então isso aqui é importante, devem ser levados em considerações todos esses enunciados. Né? Não que os tribunais tenham a obrigação de concordar com o Fórum Permanente, não, mas é uma boa fonte, digamos assim, de interpretação do novo Código. Então, o enunciado 432. A interposição de apelação parcial não impede a remessa necessária. Veja, é um entendimento interessante, porque, segundo o que diz o Código de Processo Civil, no artigo 1013, olha só, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Eu até remeto vocês aos vídeos que eu já postei sobre o efeito devolutivo, os efeitos dos recursos, daí eu falo do efeito devolutivo, que diz respeito à extensão, profundidade, e também o vídeo que eu já postei sobre apelação. Então é um entendimento interessante por quê? Porque, segundo o 1013, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Só que aqui o Fórum Permanente destaca o seguinte: ora, se mesmo sem apelação o tribunal vai analisar toda a matéria, por que então ele não poderia analisar uma matéria só porque a apelação não impugnou essa matéria? Entendeu? Faz bastante sentido, né? Ora, se mesmo sem apelação o tribunal vai analisar toda a matéria que foi objeto de apreciação em primeira instância, se houve uma apelação parcial, não teria o tribunal nenhum impedimento de analisar uma matéria que não foi objeto de impugnação pela Fazenda Pública. É bem interessante esse entendimento. Vamos ver se os tribunais vão realmente fazer assim ou se vão interpretar de forma diferente o 1013. E no caso de apelação, só vão apreciar a matéria objeto de impugnação pela Fazenda Pública. Vamos ver. Eu confesso que ainda não vi nenhuma decisão a esse respeito de nenhum tribunal. Me ajudem aí, se vocês encontrarem, por favor, me mandem. Enunciado 433. Cabe à administração pública dar publicidade às suas orientações vinculantes.
preferencialmente pela rede mundial de computadores, para saber, né, qual é o entendimento da Fazenda Pública e assim aplicar aquela hipótese de que não deve haver remessa necessária, que nós vimos ainda há pouco no parágrafo 4º do 496. Vamos em frente. Vejamos agora alguns enunciados de súmula. Esse do Supremo Tribunal Federal, o enunciado de súmula 423. Perceba que essa súmula ela é de 1964. Perceba que ela é anterior ao Código de 73. Aqui ainda vigorava o Código de 39. Né? E nessa época não existia STJ. O Superior Tribunal de Justiça ele foi criado a partir ele foi criado na Constituição de 88. Né? A partir da Constituição de 88 que passou a existir o Superior Tribunal de Justiça. É por isso que você vê ainda essas súmulas antigas, o Supremo aqui tratando de matéria processual. Hoje isso não aconteceria. Né? Querendo entender melhor esse enunciado de súmula, entre no site do Supremo e vejam os precedentes. E aí vocês vão entender melhor porque o Supremo chegou a essa conclusão. Né? Olha aí o enunciado. Não transitado de julgar a sentença por haver omitido o recurso. Olha o recurso ex officio. Em 64 se usava essa expressão. Né? Hoje em dia todos concordam que não tem nada a ver essa expressão. É melhor falar remessa necessária. Né? Não é recurso. Que se considera interposto ex lege, por força de lei, na época do Código de 39. Interessante, né? Então, significa dizer que se não houver a remessa necessária, segundo o pensamento do Supremo, a decisão não transita em julgado. Vejamos agora enunciados de súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ficou meio extenso assim, mas vamos lá, vamos ver se vocês conseguem visualizar bem. Vamos ampliar, vamos lá. Começando do enunciado de súmula 45, olha lá. No reexame necessário, olha já a nomenclatura mais moderna, né? Apesar de esse enunciado de súmula ser anterior ao Código em vigor, né? É de 92, ainda vigorava o Código de 73. No reexame necessário, a defesa ao tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. Claro, uma questão elementar aqui de reformar os impérios, né? Súmula 523, olha o enunciado. O artigo 557, isso aqui é Código revogado, tá? Que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário. No Código em vigor, seria o artigo 932. Quer ver? Vamos a ele. 932. O artigo 932 diz que incumbe ao relator. E aí ele diz, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado, que não tem impugnado especificamente, negar provimento ao recurso. Então, segundo o entendimento do STJ, isso aqui também se aplicaria à remessa necessária. Tá? Ele aqui faz menção ao 557 porque foi em 2001 vigorava o Código 73. Hoje seria o 932. Tá? Artigo 932. 325, olha o enunciado. A remessa oficial, não é diferente, mas é melhor falar hoje de remessa necessária, tá? Não esqueça que essa aqui é de 2006. A remessa oficial devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive os honorários de advogado. Perfeito. Veja como se fosse um recurso que não é, né? Teria uma devolutividade ampla, né? Teria uma devolutividade bem ampla aqui. É até um assunto interessante, né? O efeito devolutivo no reexame necessário, mas se ele não é recurso, né? Sou estranho, né? 390. As decisões por maioria em reexame necessário não admitem embargos infringentes. Olha, na atualidade não existe mais embargos infringentes. Isso aqui vigorava, existia esse recurso no Código de 73. O novo Código não tem mais. Em compensação, o novo Código de Processo Civil traz a figura do 942. Então vejam, francamente para mim isso aqui me parece um embargo infringente de ofício. É esquisito, né? Mas para mim me parece, porque ele diz, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento, em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, etc. e tal. Então se assemelha muito a embargos infringentes. A diferença é que não precisa mais ser interposto por nenhuma das partes. Então, muito provavelmente, o STJ vai manter esse entendimento e deve entender que o 942 não se aplica no reexame necessário, né? Se for para manter coerência com o que ele já o entendimento havia aqui no enunciado de súmula 390. Vamos ver. E para finalizarmos aqui os enunciados de súmula do STJ, 490. Todos na vigência do Código revogado, né? A dispensa de reexame necessário quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos não se aplica a sentenças ilíquidas. Claro, por quê? Porque ainda não se sabe o total da condenação. Então não tem como dispensar o reexame necessário por conta do valor. Ok? Vamos em frente. Vejamos agora algumas questões relacionadas ao tema. Veja essa questão de 2016, a banca Ministério Público de Santa Catarina
Prova para promotor de justiça. Então vamos lá. Olha o que eles perguntaram aqui nesse concurso. Nos termos do novo Código de Processo Civil, no que diz respeito ao reexame necessário, é possível afirmar que possui as seguintes características. Não tem voluntariedade, realmente não tem. Admite contraditório, admite. Não tem prazo de interposição, não tem. E não se encontra taxado em lei, como recurso. E aí, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque não tem contraditório na remessa necessária. Então dizer admite contraditório está errado. Vamos a mais uma questão. Essa aqui é que exige decoreba. TRT, quarta região. Prova para juiz substituto, né? Juiz do trabalho. Olha lá. Não gosto de questão assim não, mas para vocês verem o que vocês podem enfrentar, né? Considere as assertivas abaixo sobre remessa necessária. 1. Não se aplica a remessa necessária quando a sentença estiver fundada em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Lembra do parágrafo 4º? Vou já mostrar a redação para vocês. Aplica-se a remessa necessária mesmo que a sentença esteja fundada em entendimento coincidente com orientação vinculante, firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Isso aqui está bem errado, né? A 2 está errada. Então a gente já elimina B, a gente já elimina E. Então pode ser A, já disse que a 1 está certa. Pode ser A, pode ser D. Ou pode ser... Não, a C não pode, porque a 1 está certa. Então pode ser A ou D. Vamos ver a 3. É interessante que vocês deem uma pausa e tentem resolver. Aí depois vocês vejam aqui comigo a resposta, tá? Não se aplica a remessa necessária para a confirmação de sentença proferida contra fundações de direito público estaduais, quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for inferior a 500 salários mínimos. Lembra que eu falei que estava exigindo decoreba aqui? E na decoreba, vocês vão ver que é a letra D, D de dado. Então está correto 1 e 3. Resposta, letra D. E a gente já viu 4 horas e meia no seu parágrafo 3º, fala do valor, no inciso 3. E no parágrafo 4º, 3 e 4, fala de situações também que não deve haver remessa necessária por conta da força vinculante dos precedentes, inclusive do próprio entendimento da administração pública. É isso, minha gente. Olha, até me estendi mais do que eu pretendia, mas de qualquer modo, não deixa de ser uma apertada síntese a respeito do tema. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem muito mais a ser dito, mas de qualquer modo, é uma boa introdução ao tema remessa necessária, né, que vai valer muito, sobretudo para os meus alunos que devem fazer avaliação comigo dentro em breve. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos. Até a próxima. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos abordar o tema remessa necessária. Eu espero que vocês gostem.